Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Nesse canal eu vou tratar de temas atuais de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E para iniciar, eu vou tratar hoje sobre o tema depressão. O tema de hoje, o assunto é a depressão e o cristão. E aí eu pergunto para você, será que o cristão ele pode ter depressão? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós vamos ler agora o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Está escrito assim: Jezabel ameaça Elias. 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Para entender o que está acontecendo aqui no capítulo 19, a gente tem que voltar um pouco e ler o capítulo 18 também. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou contextualizar vocês. No capítulo 18 de 1 Reis, o profeta Elias ele desafia os profetas de Baal. E aí o Senhor Deus ele responde a esse desafio, né? Lá no 1 Reis 18, verso 36, está escrito assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eu li agora 1 Reis 18, do verso 36 ao verso 40, né? Então, Elias, ele fez esse desafio, e aí o Senhor o respondeu. E o povo viu que só o Senhor é Deus. Depois que o povo viu que aqueles deuses que eles estavam servindo, eles não respondiam, eles não ouviam, eles não falavam, porque a gente sabe que deuses estranhos, deuses de madeira, eles não respondem, eles não ouvem. Somente o Senhor Deus, que é poderoso, ele tem o poder de responder. E aí, quando ele respondeu ao profeta Elias, ele mostrou que somente ele é Deus. Então, o profeta Elias, ele falou, o povo reconheceu, perseguiu e matou os profetas, os adoradores de Baal, de deuses estranhos. E aí a gente vai para o contexto, né, do capítulo 19, que eu li iniciando, do verso 1 ao verso 4. E aqui demonstra que a Jezabel, a esposa de Acabe, né, depois do que ela soube o que aconteceu lá no capítulo 18, ela jurou que mataria Elias.
e Elias ele temeu por sua vida. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é com relação a como eu sei que Elias realmente ele teve depressão. Aqui em 1 Reis 19, verso 4, está dizendo assim: e pediu, parte B do versículo, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então aqui o profeta Elias, ele está desejando a morte. E um dos sinais que a gente percebe que a pessoa não está bem é quando a pessoa deseja a sua própria morte, né? Então eu coloquei alguns pontos aqui, alguns tópicos que eu quero tratar e depois eu quero dar o meu testemunho pessoal. Eu espero que seja edificante para a sua vida, tá? Eu coloquei alguns tópicos e dentre eles, o primeiro tópico eu já até falei, qual foi o motivo da depressão de Elias? O motivo da depressão de Elias foi justamente esse. Elias, ele fez uma grande coisa para Deus, o nome de Deus ele foi exaltado através daquilo que o profeta Elias fez, né? E depois de algo maravilhoso, esplendoroso que ele fez, Jezabel quis matá-lo. Então ele entrou em depressão exatamente por causa dessa perseguição. Outros sinais de depressão. Você pode falar, não, Daniele, mas você está me falando só um sinal. E tem outros sinais que eu posso comprovar realmente que o profeta Elias teve depressão? Tem sim, tem outros sinais. Por exemplo, em 1 Reis 19, verso 5, diz que o profeta Elias ele deitou e dormiu. Ele não tinha motivação para levantar. Então o anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta-te e come. Muitas das vezes a pessoa que está com depressão, ela não tem ânimo nem para levantar da cama, não tem ânimo para fazer nada. Muitas das vezes não tem ânimo nem para comer. E isso aconteceu com o profeta Elias. Outro sinal aqui que ele realmente teve depressão está lá em 1 Reis 19, verso 9. Está escrito assim: entrou na caverna. Deixa eu ler aqui no texto. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Então, o profeta Elias ele entrou numa caverna porque ele tinha desejo de se esconder. Um dos indícios que a pessoa ela está passando por uma fase depressiva é o desejo de se esconder, é o desejo de se isolar do convívio de outras pessoas. Outro sinal que o profeta Elias ele teve realmente depressão está lá em 1 Reis 19, verso 10. Está escrito assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, buscam a minha vida para matarem. Então, assim, o profeta Elias, ele tinha o sentimento de solidão. Ele achava que ele ficou só. Quando a gente está com depressão, a gente se sente só. Mas isso não quer dizer que é verdade. Quando a gente pega em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, está escrito assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, assim, não existia só o profeta Elias que não se dobrou a deuses estranhos. Existiam mais 7.000. Só que a depressão, ela faz isso com a gente. Faz a gente se sentir sozinha. Só tem eu aqui. Ainda que a gente esteja no meio de uma multidão, a gente se sente sozinha. E aí, dentro desse texto, dá pra gente tirar algumas coisas com relação a como Deus tratou a depressão de Elias. Eu coloquei aqui: Deus deu motivação, Deus deu um propósito. Está lá em 1 Reis 19, 5.
Deus fez mais o quê? Deu alimento para ele. Deu pão cozido e uma botija de água. Está em 1 Reis 19:6. Deus deu uma missão, um propósito para ele. Muitas das vezes, quando a gente está com depressão, a gente fica sem um propósito, a gente fica sem uma missão. E isso é muito preocupante. E muitas das vezes nós não temos motivação para levantar porque a gente não tem uma missão. E Deus colocou Elias para fazer exercício. Você pode ver isso